Estamos aqui para conversar sobre essa situação tão difícil que estamos atravessando aí na questão ambiental e de saúde das vias respiratórias. Pois é, uma questão que já se tornou de saúde pública, né, doutor? Para quais grupos a péssima condição da qualidade do ar é mais prejudicial? Rapidamente lembrar a todos que sempre no outono e inverno, sempre nós temos o ar mais seco, frio, que aqui é raro, então aqui foi excesso de calor, mas muito seco. Nós estamos com uma umidade relativa do ar nos últimos meses próximas à umidade do deserto, às vezes até menor, com 10%, 12% de umidade relativa do ar. Então esse componente de ar muito seco, calor muito forte, ele acaba produzindo uma irritação muito grande nas vias aéreas e nós temos que tomar cuidado com esses efeitos. Esse ano, o que teve de diferente foi que, além do ar quente e seco, algumas variações, às vezes frio um pouquinho, mas predominantemente seco e quente, veio a poluição atmosférica, resultado da fumaça das queimadas, que há mais de 3 meses estão espalhadas pelo Brasil, e hoje nós podemos ver praticamente no centro-oeste, no norte, no próprio sudeste, menos no sul, uma camada, não é, de neblina. Você acorda de manhã, aquilo não é o fog londrino, aquilo é fumaça e que tem uma quantidade de poluentes muito grande. 90% dos poluentes dessa fumaça, eles invadem as vias aéreas respiratórias, porque são micropartículas. Então, olha só a situação da população. Ela está respirando um ar que não tem umidade, baixa umidade, já é ruim, muito ruim, o ar muito seco e quente, tá? E agora inala também a poluição da fumaça das queimadas que está permeando aqui a nossa cidade. E isso agride a população em geral. População de risco principal: os pequenos, crianças até 1, 2 anos, e os mais idosos, acima dos 70, 80 anos. Dentre esses dois grupos, que já são tradicionais, nós precisamos lembrar daquelas pessoas que têm doenças, comorbidades, independente da idade. Ou seja, um hipertenso, quem tem asma brônquica, quem tem enfisema pulmonar, quem tem rinite alérgica, essas pessoas também sofrem muito porque acabam entrando em crises dessa doença, que dá falta de ar, crise de tosse, e acaba tendo que procurar serviços de urgência e emergência. Então é um quadro realmente que dessa vez está preocupando bastante a todos nós que trabalhamos na área da saúde. Doutor, bom dia. E queria que o senhor falasse um pouquinho dos efeitos essa situação insalubre do ar pode ter sobre a saúde da população. O senhor falou que agride muitas vias respiratórias. Acontece algum efeito maior ainda na saúde da população? Muito boa pergunta, Quartim. Sim, o foco sempre é a doença respiratória, eu já falo sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero lembrar que também este forte calor e essa baixa qualidade do ar também afeta muito o sistema cardiovascular, por incrível que pareça. Então você tem a hipotensão, que é a queda de pressão, você tem um risco aumentado nessas condições de doenças isquêmicas, ou seja, de infarto do miocárdio e até de acidentes vasculares cerebrais. Graças à insolação, queda de pressão, uma vasodilatação dos vasos do corpo, e isso também pode provocar graves problemas, essas condições climáticas. Então, além da parte respiratória, o sistema cardiovascular também sofre muito. Agora, o foco, sim, continua sendo a via respiratória. Os principais sintomas, só de você sair e conviver, você tem o nariz muito ressecado, então o ar não é filtrado, você tem dor de garganta, você tem tosse, você tem uma dificuldade de respirar, fica mais difícil você respirar, dor no peito. Então são sintomas que essas condições do ar muito seco e muito poluído provocam na população em geral. E reitero, precisamos tomar muita atenção com a população de maior risco. Agora é importante, doutor, a gente falar aí para os nossos ouvintes a respeito dessas recomendações para a saúde diante desse cenário. Tem muita gente aí que não tem condições de adquirir um umidificador de ar, por exemplo.
O bom e velho balde no quarto, a toalha molhada, resolve um pouco, doutor? Resolve bastante. E porque, veja só, são situações que nós temos. Então, vamos pensar que tem algumas coisas que são intangíveis. Ou seja, para acabar com isso tudo, ou minimizar o problema, é a gente conseguir, com muita oração, ou conseguir, como eu estava conversando com o Quartinho aqui, o WhatsApp de Jesus, do nosso Deus, e pedir para ele mandar as chuvas, porque só isso é que vai resolver o problema. Mas como minimizar? Então vamos lá, vamos de fora para dentro, lá fora de casa. Evite sair nesse sol quente, nesse calor e com esse ar poluído entre 9 da manhã e 4 da tarde. Esse é o ponto número 1. Se você trabalhar na rua e precisa ficar na rua nessa situação, com ar poluído como está agora, você citou números alarmantes e muito quente, além do calor, roupas frescas, tome muita água, leve a sua garrafinha, compre soro fisiológico na farmácia, não precisa ser aquele sorão grande, não. Soro em spray, mas use 4, 5, 6 vezes ao dia o soro fisiológico nas cavidades nasais, porque tudo começa pelo nariz. O ressecamento do nariz faz pequenos machucadinhos, que é por ali que vão entrar vírus, bactérias, que vão trazer complicações infecciosas, gripes, resfriados, sinusites e às vezes até pneumonia. Então lá fora é isto. Vai caminhar, é bem cedinho ou à noitezinha, nós temos parques maravilhosos, estamos aqui no Parque dos Poderes, vá onde tenha sombra, onde tenha muitas árvores e a qualidade do ar não é tão ruim. Bom, voltamos para casa, entramos em casa. Então, onde nós ficamos mais? No nosso quarto. No mínimo de 6 a 8 horas por dia, durante o sono, nós vamos ficar no nosso quarto. E ficamos na sala com a família. Então, se você tiver umidificador de ar, coloque 2, 3 horas na sala, depois deixe umas 2, 3 horas no quarto antes de dormir. Não há necessidade de colocar o tempo todo ligado o umidificador, porque às vezes o ar muito úmido também traz malefícios. Isso é uma curiosidade, pode juntar fungos. Então, umas 2, 3 horas, ali onde vamos conviver à noite com a família na sala, vendo televisão, ou no quarto, já está muito bom, 2 a 3 horas, depois desliga. E, bom, mas eu não tenho o umidificador de ar. Então, vasilhas com água espalhadas estrategicamente na casa, na sala, no quarto, embaixo de um móvel, para evitar acidente, não tropeçar numa vasilha, numa bacia, que seja, ajuda muito. Outra é a toalha úmida, que pode estar dentro dessa vasilha, ou mesmo uma toalha bem úmida que você pode pendurar na janela, na veneziana, quando isso é possível. Porque além de melhorar a umidade relativa do ar, diminuindo essa secura, ela ainda ajuda a impedir a entrada dos poluentes pelas frestas. E a recomendação final é que durante esse período de alta poluição, procurar manter a casa fechada. Doutor, então é recomendado evitar a exposição direta a fumaças, queimadas, e o uso de máscara é recomendado em algum momento? Não? Muito bem colocado. A máscara ela ganhou uma importância muito grande durante a pandemia. Lembrar o pessoal, gente, a pandemia da Covid acabou, viu? Foi 2020 e 2021, nós estamos em 2024. Hoje o vírus da Covid é um vírus comum respiratório, vamos conviver com o vírus da Covid para o resto da vida, como convivemos com a influenza da gripe e com os vírus dos resfriados. Esse é o primeiro ponto. Então, naquela época, foi preconizado o uso de máscaras, mas para evitar a transmissão de doenças. Agora, não. As máscaras, Quartinho, podem ser muito úteis, mas máscaras boas. Não adianta aquela senhorinha faz aquelas máscaras bonitinhas, de paninho vermelho cheio de bolinhas, de bichinhos, sabe? Aquelas máscaras de pano. E essas que você compra em farmácia, essas máscaras bem sem vergonha mesmo, baratinhas, porque não resolve. Você tem penetração das partículas, porque ela é muito porosa. Então, hoje, para quem está na rua, quem está trabalhando, quem realmente precisa ficar numa situação de poluição, as máscaras profissionais, que é a famosa N95, que você encontra também em farmácias e lojas especializadas, ela pode ajudar a você respirar uma menor quantidade de partículas da poluição. Não tem nenhuma relação com transmissão de viroses, e sim a proteção para evitar a inalação de partículas que podem agredir as vias aéreas. Podem ser úteis, sim.
Agora, doutora, a gente falava aqui nos nossos bastidores a respeito desse inchaço aí na rede pública de saúde e também nos hospitais particulares, né? Qualquer febrezinha, qualquer dor de garganta, a mãe pega e corre com essa criança, corre com o filho para o hospital, para a unidade de saúde, e aí é muita medicação, é uma troca também de vírus que fica ali na recepção desses locais. Qual que é a orientação para esses primeiros sintomas, doutor? Viviane, você tocou um ponto importantíssimo. Isso é muito importante que a população tenha consciência disso, adultos, mas especialmente os pais. É isso mesmo. Nós temos mais gripes e resfriados agora nessa época, ok? Com a poluição, com o ar seco, aumentam essas gripes e resfriados. Veja bem, são viroses. Não existe antibiótico para esses vírus. Então, se a sua criança, seu filho, se você mesmo, não importa. Se o paciente, se a pessoa começar a ter sintomas de resfriado, ou seja, uma tossinha, o nariz escorre um pouquinho, ele fala, mãe, não estou bem, estou com uma dor no corpo, fica fraquinho. Aí faz 37,5, pronto, é o suficiente para, de cara, já passar a mão na criança e correr para o pronto-socorro. O resultado é a superlotação, tanto na área pública quanto privada. E aí, isso não é necessário. Gente, esses quadros virais, então, quando que eu levo ao hospital ou não? Você vai tratar em casa, é chá da vovó, hidrata bem a criança ou os adultos, toma uma dipirona a cada 6 horas, as crianças em gotinhas ou comprimido, para tirar dor ou febre, coma frutas, tome muito líquidos, descanse 4, 5 dias. Esse é o período que dura uma infecção viral. E você vai observando a pessoa em casa, não precisa levar em lugar nenhum. Ah, mas fez 38 de febre. Perfeito, dá remedinho para febre. Qual mãe não tem dipirona para dar uma gotinha por quilo? A criança tem 25 quilos, 25 gotinhas. E pode repetir de 4 em 4 horas. Não é? Está com um pouquinho de nariz correndo? Qualquer Naldecon, Descon da vida, um sintomático que chama, ajuda. E hidratar bastante e comer bem. Tá legal. Então, vamos ficar em casa, gente. Não há nenhuma necessidade de pânico. Por favor. Aí, número 2. Se você não fizer isso, você vai levar a criança para um pronto-socorro, um pronto atendimento. O que está acontecendo, Viviane? O médico vai receber uma mãe desesperada, com um quadro viral. O médico sabe disso. O que ele vai fazer? Ele não vai dar essa orientação. Então, nós estamos vendo, infelizmente, um uso exagerado de antibióticos e até de cortisona, que é um remédio anti-inflamatório que diminui um pouquinho os sintomas, mas tem efeitos colaterais seríssimos. Tem a sua indicação correta quando necessário. Então, parece um carimbo. É o que eu vejo na clínica quando vem e é assim que está acontecendo. Você vai no pronto-socorro, o adulto ou a criança, você sai de lá com uma prescrição. Quando dá, fazem uma radiografia de tórax. E não tem nada. O problema é quando você tem, eu vou explicar, o desconforto e você tem aí um quadro de pneumonia, por exemplo. Mas, por enquanto, mesmo com quadro viral leve, sai com uma receita com azitromicina, 5 dias, prednisona 20 miligramas de 12 em 12 horas, 5 dias. Se não for a azitromicina, chama amoxicilina com clavulanato. E o xaropinho Sequi, qualquer xarope coloque. Quem está me ouvindo pode olhar a receita da última vez que foi ao pronto atendimento, que é essa receita. Está usando cortisona, que diminui as defesas do paciente, vai piorar a infecção, abrir riscos para infecções. E antibióticos a gente só trata quando existe uma infecção bacteriana. E é nesse momento, então, quando levar para o hospital, então, vamos levar quando você está ali tratando clinicamente, com sintomáticos, com muito cuidado, adultos, crianças, especialmente os velhinhos, as crianças, e também os asmáticos, quem tem rinite, enfisema pulmonar. Quando a pessoa, depois de 4, 5 dias de virose, que vai melhorar sozinho, se ela apresentar desconforto respiratório, aí é um sinal de alerta e nós precisamos ir a um pronto atendimento. O que é desconforto respiratório? Uma dificuldade de ar visível, você percebe que a pessoa está com dificuldade, tem dificuldade para encher o ar, os pulmões de ar,
As crianças, às vezes, ficam até com a boquinha mais branca, pálida no início, depois um pouquinho roxa. A tosse piora muito, começa um chiado muito forte, ou seja, você percebe que a respiração ela está ocorrendo com muito esforço. Nós chamamos de desconforto. Então, daí sim, procura um atendimento médico para afastar maiores problemas e receber o atendimento adequado. Acho que está bem esclarecido, né, Viviane? Eu estou aqui olhando, o doutor fala muito bem, com uma didática, uma autoridade muito bacana a respeito desse assunto. E é importante, né, evitar aí esse corre-corre, então, né? Quer dizer, a mãe já desespera, o senhor falou que ficou muito na cabeça das pessoas aquela coisa da pandemia, né, doutor? Foi um momento de muito desespero para várias pessoas. Então, hoje em dia, pode ser que ainda seja um legado daquele tempo, doutor? Olha, tem dois resultados. A pandemia seria o motivo de um programa longo, viu? Mas poderíamos conversar muito. Para você ter uma ideia, eu atendi 3.000 casos de Covid em 2020 e 2021. Talvez seja a maior casuística do estado do Mato Grosso do Sul. E todos com excelente evolução, porque a Covid tinha, sim, tratamento inicial, a Covid tinha tratamento na fase inflamatória, e aquela história, fique em casa, só procure o hospital se tiver falta de ar, foi um dos maiores crimes que nós vimos na medicina recente. Porque quando você está com falta de ar naquela época com Covid, o pulmão estava completamente tomado, não tinha mais o que fazer. Então tinha tratamento, sim. Só que acabou esse problema. Então, hoje, vida normal, gente, acabou, mas ficou o pânico. Houve uma série de situações, vocês se lembram? Lockdown, crianças fora da escola. Em todos os lugares que houve lockdown, fechou o comércio, os índices de agravamento e de mortes foi maior. Em todos os lugares que você afastou as pessoas, você, quando voltou, viu aqui o ano passado, nós tivemos aqui as crianças, depois de 2 anos em casa. Imagina o prejuízo. E não havia nenhuma evidência. Falavam tanto em evidência científica, não existia nenhuma evidência científica que trancar as pessoas em casa iria trazer bons resultados. Quando soltou a molecada para ir para a escola, todo mundo resfriou. Esses vírus aí, agora, do dia a dia, o que aconteceu? Lembra, 2 anos atrás? Bronquiolite lotou todas as UTIs pediátricas do estado, porque um resfriadinho desse que eu estou falando que hoje é comum, pegou as crianças e evoluiu para uma bronquiolite, que é uma insuficiência respiratória muito grave, especialmente nas crianças até 1 ano. Então, pessoal, nada de pânico. Vamos lavar as narinas, hidratar bastante, vamos procurar usar roupas leves, vamos umidificar o nosso ambiente em casa, tomar muito líquido, comer saudavelmente, evitar o hábito do tabagismo, evitar aglomerações quando for possível, evitar o cigarro eletrônico. Essa tem sido uma campanha nossa muito forte, porque, infelizmente, a indústria, como perdeu muito dos tabagistas, está investindo demais em enganar jovens. Você sabia, Viviane, que 80% de quem usa cigarro eletrônico está na faixa etária entre 15 e 25 anos. É uma tristeza. Então, os jovens, nós estamos aqui usando, e o cigarro eletrônico, a indústria mente. Ela diz que não vicia e não faz mal. Pensa bem. Mas a gente tem visto muitos casos de pessoas aí, né, o que doutor? vicia no cigarro é a nicotina. O cigarro eletrônico, nós temos até alguns preparados com 10 vezes mais nicotina que o cigarro comum. Falam que não dá câncer. Tem o formaldeído, que quando queima fumaça é uma substância cancerígena. Então, o cigarro eletrônico, nós estamos assim muito preocupados. A Anvisa já proibiu, 100% por unanimidade, mas mesmo assim tem um projeto, isso, atenção aí para os nossos parlamentares do Mato Grosso do Sul, tem um projeto no Senado tentando autorizar, porque já é proibido, a proibição do cigarro eletrônico, comercialização, fabricação, já está proibida, mas tem um projeto de uma senadora do Mato Grosso do Sul, veja que tristeza, isso na área da medicina, da ciência, é uma coisa muito triste que tenha partido daqui uma proposta de uma emenda complementar para liberar a fabricação, comercialização e utilização do cigarro eletrônico, que é uma droga que a própria Anvisa do governo já disse, e em todos os países do mundo hoje já nós sabemos que provoca um malefício absurdo, especialmente em jovens. Então, nós esperamos que esse projeto seja rejeitado de plano do ponto de vista
em todos os pontos de vista, não é? E do ponto de vista médico-científico, lembrar que aos autores, ou quem imagina aprovar uma barbaridade dessa, que a famosa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, que autoriza ou proíbe o uso de remédios, já proibiu, desaconselhou, proibiu o uso do cigarro eletrônico no Brasil. Então, com isso também a gente vai melhorar a saúde respiratória. Se não, sabe o que é que acontece, Quartim? Nós estamos hoje criando uma geração de jovens que têm hoje de 15 a 25 anos, que serão doentes aos 45, 50 anos, com doenças de idosos, como câncer de pulmão, enfisema pulmonar, que a gente vê só lá na frente, depois dos 60, 70 anos. Então, se a gente não fizer um trabalho, se o governo não implantar uma política pública para evitar o cigarro eletrônico, nós estamos criando uma geração de jovens doentes. Isso é muito triste. Nossa, uma moda que está custando caro para a nossa população. Né? E que importante o senhor trazer esse alerta para todos nós. Inclusive, já fica aqui o nosso convite para que o senhor volte numa outra oportunidade, doutor, para falar especificamente sobre essa questão do tabagismo e especialmente aí no caso dos chamados vapes, né? Doutor, muito obrigada. São 8h07. A gente até passou um pouquinho do nosso horário, mas de forma muito responsável, porque afinal de contas esse é um assunto muito relevante para toda a nossa sociedade, para toda a nossa população. Muito obrigada, viu, doutor? E eu que agradeço a oportunidade, agradeço Viviane Quartim especialmente, a educativa, e estarei sempre à disposição de vocês. É só chamar.